Bom dia, queridos. Temos mais um videozinho sobre pronome, agora especificando os pronomes demonstrativo, assim como os pronomes de tratamento, os pronomes pessoais, eles estão diretamente ligados às pessoas do discurso, né? Fazem referência às nossas pessoas, estabelecendo então entre elas uma relação de proximidade ou de distanciamento. E essa relação de proximidade e distanciamento são aplicadas ao tempo, passado, presente e futuro, ao espaço, essa condição de proximidade, então perto, né? Longe, perto de quem fala, perto de com quem se fala. E tem também uma relação, então, de proximidade ou distanciamento dentro do texto, que é a minha referência de enunciação, tá? De enunciado, de citação, né? Temporal. Os nossos pronomes demonstrativos, eles são divididos em variáveis e invariáveis. Então, o este, esse e aquele são os pronomes masculinos variáveis. Esta, essa e aquela também são variáveis. E o isto, isso e aquilo, então, são invariáveis, né? Não tem a diferenciação da pluralização, nenhuma alteração com relação ao gênero. Então, com relação ao tempo, ao espaço, né? Esses meus pronomes estão diretamente ligadas a uma das três pessoas do discurso. Lembrando que a primeira é sempre com quem se fala, aliás, quem fala, perdão. A segunda, com quem se fala, agora sim. E a minha terceira pessoa, sobre quem ou sobre o que se fala. É a referência do eu, tu e ele, para o singular, o nós, vós e eles, para o plural. A referência temporal, então, está diretamente ligada ao presente, passado e futuro. E o de enunciação, o texto, faz uma referência que será ou anafórica ou catafórica. Anafórica, quando algo já foi dito, então o meu pronome, ele é um pronome retomador, né? Ele vai retomar algo. E a referência catafórica é quando algo ainda será dito, ele vai referenciar um termo que ainda surgirá. Então a gente diz que ele antecipa. O meu pronome pode retomar ou antecipar. Anafórica, retoma. Catafórica, antecipa. Então vamos ver quando é que a gente usa cada um deles, tá? Este, esta e isto como uma referência dentro do meu texto de condição de proximidade, né? O este, esta e isto indicam quando algo está perto da pessoa que fala. Por exemplo, ó, que eu tenho o enunciador, que é quem fala, né, o emissor da mensagem, e ele diz: esta é a minha família, esta é a minha esposa e estes os meus filhos. Então, está perto de quem fala. Nós utilizamos o este, esta e isto ainda como uma relação de proximidade, porque a gente está primeiro trabalhando os próximos, tá? Quando indicam o tempo presente. Então, ainda uso este, esta e isto para o presente. Esta aula, neste ano, esta semana, este momento, tá? A gente usa o este, esta e isto com a mesma relação de proximidade. O tempo presente é o mais próximo do enunciador, tá? Eu ainda utilizo, então, este, esta e isto como uma referência de citação quando algo irá ser dito ou escrito. É a minha referência catafórica. Este, esta e isto dentro do texto, quando não referencia, por exemplo, tempo ou proximidade, quando indica, por exemplo, se algo que está sendo referenciado, né, o objeto referenciado vem antes ou depois. O este, esta, isto quando vier depois.
Então, o grande sentido da vida é este, ser feliz. Ser feliz, tá vendo? É o sentido da vida. Então, este, que é o meu pronome demonstrativo, faz uma referência catafórica. Ele antecipa, ó, qual é o grande sentido da vida? É este. E aí, 2 pontos. Qual é? Eu vou passar agora a especificá-lo, né? Ele retoma, aliás, ele não retoma, ele antecipa, né? Por isso, referência catafórica. De novo, este, esta e isto, para coisas que estão próximas do enunciador. Na relação do tempo, é o tempo presente. Na referência textual, quando faz referência catafórica, algo que ainda será dito. O esse, essa e isso, naquele, de novo, lá no meu primeiro momento, quando é a pessoa com relação à proximidade, à distância, a gente usa para quando ele está longe de quem fala, mas está perto da pessoa com quem se fala. Então, por exemplo, quem está falando aqui é a Minhoquinha, ó. E a Minhoquinha está mandando a mensagem para esse senhor. Então, ele está dizendo, cuidado com essa faca. Não é uma minhoquinha, né? É um bichinho da maçã aqui, né? Cuidado com essa faca. Está longe dele, mas está perto, ó, de com quem se fala, né? Longe de quem fala, mas perto de com quem se fala. Quando eu fizer essa mesma referência do esse, essa e isso, aqui desconfigurou um pouquinho na hora de a prof ampliar, tá? Mas a gente sabe que, né, pertence a essa relação. Com relação ao tempo, a gente usa o esse, essa e isso para 2 temporalidades, tá? O passado próximo e o futuro, que são os dois que estão distantes de mim e eles estão na mesma distância, o passado e o futuro, eles podem trazer a mesma correlação, né? 2 anos atrás ou 2 anos para frente. Então, a gente usa para o passado próximo e para o futuro, tá bom? Na Idade Média, faziam torneios a cavalo. Nesses tempos, era uma prática comum. Quando o passado for um passado muito remoto, muito distante, e aí depende muito da minha construção textual, a gente usa o aquele, né? Por exemplo, naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Então, naquele tempo, é um tempo bastante remoto, tá? Com relação à referência textual, a gente emprega o esse, essa e isso quando eles retomam agora, um pronome retomador. Então, ele faz uma referência anafórica, quer dizer que o elemento que está sendo citado já apareceu dentro do meu texto. Compreensão e apoio, ponto. Ela só nos pediu isso. Então, isso o quê? O que foi que ela só nos pediu? A compreensão e o apoio, que foram 2 itens que já fora escrito, né, dentro do meu texto. Então, uma referência anafórica, antes. E aí a gente tem ele como um retomador, tá? Depois, a gente ainda tem essa relação do aquele, aquela e aquilo. Então, ó, que a prof já conversou, um afastamento no tempo de um modo vago, né? Uma época remota. O que é esse afastamento de um modo vago, prof? É quando você o utiliza sem especificar qual é esse tempo. Eu não consigo construir uma localização exata de quando isso acontece dentro do meu texto, tá? Então, naquela altura, Portugal tinha uma monarquia. Eu não tenho certeza desse tempo, de quando é que isso surgiu. E não há necessidade da precisão também. O esse, que a gente usa para um passado mais próximo, já é uma coisa mais precisa dentro do meu texto, tá? No texto ainda pode indicar, né, um elemento referido anteriormente ao outro. Quando é que isso é utilizado? Quando a gente faz um confronto entre o este e o aquele. A gente usa e para isso quando você tem 2 elementos sendo referenciados. Aí eu quero saber qual é qual. Então eu vou utilizar, por exemplo, ó, assim, ó, Marcos e Carla são irmãos. O primeiro elemento citado é o mais distante. Então, a gente usa o aquele, ó, ele concorda de forma mais distante. E eu uso este
para o elemento que foi o segundo elemento citado, o último elemento citado, porque ele estaria mais próximo. Inclusive, aqui aparece normalmente nos textos uma inversão. A gente costuma usar assim, ó, esta é comerciante e aquele músico, para mostrar a distância maior entre um elemento e o outro, tá? O aquele, então, é usado para o primeiro elemento citado, e o este ou esta é utilizado para o último elemento que for citado, como, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho uma construção mais, uma prática mais recorrente, né? Marcos e Carla são irmãos, esta, a proximidade, tá vendo? Aquele é onde eu tenho um marco maior da distância. Primeiro elemento citado é o mais distante no texto, eu uso aquele. O último elemento citado é o que está mais próximo, então eu uso a referência do esta. É a mesma referência desde sempre, desde a relação do tempo, de proximidade, é tudo igual. O esta sempre marca aquilo que está mais próximo do enunciador. Por isso o tempo presente, por isso o que está próximo de quem fala, por isso essa referência do tempo. O aquele eu sempre uso para essa marca mais distante, tá? Outros pronomes demonstrativos que a gente tem, o, a, os e as, a gente já viu ao longo do ano, quando a gente trabalhou a função desses termos, que eles podem ser artigo, pronomes oblíquos, preposição, como é o caso do a e do as, e eles ainda podem funcionar como um pronome demonstrativo. Quando é que eles funcionarão como um pronome demonstrativo? Quando eles tiverem equivalência ao aquele, aquela, aquilo e isso. Por exemplo, a chuva destruiu tudo que havíamos construído. Eu consigo trocar no lugar deste o pelo aquilo. A chuva destruiu tudo aquilo, tudo isto que havíamos construído. Que também duplicou o i. São errinhos de digitação que vão surgindo, tá? Mas o a e os seus derivados no plural, quando tiverem equivalência a pronome, funcionarão como um pronome demonstrativo. A gente ainda tem o mesmo, mesma, próprio e própria, que será um pronome demonstrativo quando eles forem empregados, né, com sentido de igualdade, de identidade, né, igual, idêntico, ou para reforçar, né, a identidade da palavra a que se referem dentro do texto, como por exemplo aqui, ó, eu odeio dirigir, mas preciso do carro para chegar ao trabalho. Eu odeio meu trabalho, mas tenho que pagar as despesas com o carro. E alguém manda calar a boca, né? Ele voltou ao trabalho com o mesmo entusiasmo de sempre. Então, estou enfatizando, tá vendo? Estou dando ênfase a uma identidade com o mesmo trabalho, com igualdade, tá vendo? Com aquilo que ele vem todos os dias, com aquele hábito de sempre reclamar. Então, com o mesmo, né? Uma coisa já repetida, por isso a ideia da igualdade. Quando o mesmo tiver essa equivalência de igual, ele é um pronome demonstrativo. Tal, tais e semelhante também, quando equivalerem, né, a este e esta. Por exemplo, porque só agora você vem me dizer tais coisas? Eu posso trocar o tais por estas coisas, né? Porque só agora você vem me dizer estas coisas. Então, aqui também funciona como um pronome demonstrativo. Essa representação de exercícios aqui, a gente não vai utilizar agora, tá? É só essa referência até aqui mesmo. Qualquer dúvida, a gente volta a falar depois. Aquela referência de exercício, só porque a prof está usando o mesmo slide aqui da outra turma, tá bom? Para vocês, vai só até aqui.